soco atrás de tapa, sabe? Você acha que o cara é o assassino da família, você acha que o dono da padaria é o assassino da família, você acha que o cara que tá vendendo coco na praia é o assassino da família. Todo mundo parece o assassino. Eu achei machista, eu achei previsível, alguns momentos desnecessários. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, como vocês viram no título e na capa, será um update das minhas leituras recentes. Eu não faço esse vídeo todos os meses, porque no final do mês eu sinto que não tenho tanta coisa pra falar. Daí eu demoro pra fazer o vídeo, daí eu já esqueci o que eu li. Enfim, eu gosto de fazer esse diário aqui e falar pra vocês também. Até porque eu gosto de ver os comentários, ver o que vocês acharam de determinados livros também. Eu quero fazer um outro vídeo, eu acho que vai em seguida desse, provavelmente. Que é a tag dos 50%, né? Falando dos livros que eu li até agora. Já é praticamente agosto, mas vocês relevam, né? Teve Prime Day em julho, daí virou uma loucura, aconteceu um monte de coisa. Mas eu não poderia gravar a tag de 50% sem antes gravar esse vídeo falando das últimas leituras, né? Senão vocês não iam entender nada que estava acontecendo. E antes da gente partir para as leituras, não esquece de deixar o like já no começo do vídeo, de se inscrever no canal. O link de todos os livros que eu estiver falando por aqui estará na descrição do vídeo. Então, se você quiser ver o preço, se você quiser comprar, se teve interesse, quer colocar na wishlist, tá tudo aqui embaixo, certo? Vamos começar com As Musas. Esse livro polêmico, que muita gente não gosta. As Musas foi escrito por Alex Michaelides, ou Alex Michaelides, eu não sei como se fala o nome dele, mas é o mesmo escritor que A Paciente Silenciosa, que é um livro muito famoso, que muita gente ama, que foi inclusive uma das leituras desse ano do Clubinho do Livro. Pra quem não sabe, eu tenho um Clube do Livro, eu vou deixar o link aqui, caso vocês queiram participar. E o Alex lançou esse livro depois de A Paciente Silenciosa, tá? Não se passa no mesmo universo, mas tem uma conexãozinha ali com um personagem do outro livro, mas que assim, não faz diferença se você não leu A Paciente Silenciosa. Então, só vai pegar essa referência quem leu. Quem não leu também não faz muita diferença na história, tá? E aqui a gente vai ver a Mariana, que é uma ex-aluna de uma universidade, que tá passando por um luto ali ainda do seu ex-marido, e ela ainda tá lidando com o luto, com tudo que aconteceu, ela se culpa de algumas formas também. E nessa faculdade onde ela estudou, a sobrinha dela tá estudando e acontece um assassinato ali nessa cidadezinha. E ela fica muito preocupada, volta pra universidade, lembra também da onde ela conheceu o marido dela, tá? Ela revive muito esse luto, mas ela também tá super preocupada com a sobrinha dela. Ela acaba voltando e entrando um pouco nessa investigação, sabe? Pra saber o que aconteceu ali. A gente tem um pouquinho de Dark Academia, que é esse ambiente acadêmico mais sinistro, assim, mas nossa, bem pouco, bem pouco. A gente tem mais investigação mesmo, o que é o grande problema pra mim desse livro. Eu não gosto de pessoas que não são detetives, policiais, etc, bancando investigadores. Pra mim não cola, não consigo, sabe? Eu fico, mano, como que essa pessoa aleatória descobriu um monte de coisa X sobre um caso super complicado e ela não é nem da polícia? Eu acho que meio que descredibiliza, nossa, palavra difícil que eu escolhi, a função dos investigadores na história, sabe? Fica tudo muito... Então a gente vai acompanhar basicamente a Mariana nesse ambiente acadêmico, desconfiando de um professor, de outras pessoas. E aí todo mundo que aparece na história, você começa a desconfiar. Eu já desconfiei no começo do livro quem era o assassino por trás de tudo isso. Então o plot pra mim foi tipo, tá, é isso, sabe? Não me surpreendeu. Tem esse fator da pessoa nada a ver bancar de investigadora, que eu não curto. Tem diálogos e acontecimentos muito repetitivos também durante a história. Ah, eu sei que foi você. Não, não fui eu. Como você sabe que fui eu? Tipo, 3 vezes na história com a mesma pessoa, sabe? Realmente não curti essa leitura. E eu acho que muita gente que lê também tem essa mesma crítica. Foi bem mais fraco do que A Paciente Silenciosa. Então eu acabei dando 2 estrelas pra esse livro. E, gente, essa capa é muito bonita, convenhamos. Mas, né, o conteúdo deixou a desejar. O próximo livro que eu li foi Véspera, da Carla Madeira. Eu li Tudo é Rio no começo desse ano e eu sou simplesmente apaixonada pela Carla Madeira. Ela se tornou uma das minhas escritoras favoritas da vida nesse nível. E com esse livro não foi diferente. Eu não cheguei a dar 5 estrelas nem favoritar, mas foi um livro com muitas nuances importantes e muitas nuances tocantes, sabe?
Ele vai começar contando a história da Vedina, que é uma mulher que tem um marido alcoólatra, o relacionamento do casal ali bem conturbado, bem difícil. Um marido que parece que tá num relacionamento ali meio que por obrigação. E eles tiveram um filho em determinado momento ali da história. E não é spoiler, tá, galera? É bem no começo do livro mesmo. Ela acaba deixando o menino na rua de propósito, assim. Tipo, abandonando o filho dela na rua. Em 2 minutos ela já se arrepende, volta pra encontrar o filho dela, mas ele já sumiu. E a gente vê essa situação, como ela lida ali no momento presente. E a história também volta no tempo, mostrando como tudo sucumbiu a esse momento específico, sabe? Como tudo foi criado para que isso acontecesse. Eu acho que é uma história muito profunda sobre maternidade, sobre desamor, sobre desencontro, sobre frustração, sobre família, mas ao mesmo tempo problemas familiares que tornam as pessoas quem elas são, sabe? Como o ambiente molda essas pessoas. E, gente, é um livro muito complexo, assim como todos da Carla Madeira, mas também eu acredito que a Carla Madeira, ela faz muitas reflexões em paralelo com a história. E claro que foi um livro super profundo pra mim, mas ainda Tudo é Rio é o meu favorito da escritora por enquanto. Véspera é um pouco mais recente, ele foi lançado no ano passado, em 2021, tem essa capa maravilhosa. Eu quero muito ter os 2 livros físicos, reler e grifar as coisas que eu já grifei no Kindle, porque são passagens muito lindas, muito fortes, assim, sabe? Eu acho que a Carla Madeira tem um jeito de escrever que encanta, parece poesia, mas uma poesia simples. Eu não sei explicar. Soco atrás de tapa, sabe? Eu acho que os assuntos tratados em Véspera, mais ligados à maternidade, a um crescimento ali adolescente, etc. Algumas histórias adolescentes ali nesse paralelo da história, eu acho que eu acabei não me conectando tanto nessas questões porque são coisas que eu não estou vivendo no momento. Talvez se eu tivesse lido numa outra época, me conectasse mais, talvez. Não que eu tenha me conectado com Tudo é Rio. Também fala um pouco de maternidade e tal. Enfim, eu não sei, eu acho que faltou alguma coisinha pra eu me conectar mais, assim, com a história. Por isso eu acabei dando 4 estrelas, mas nem por isso eu desclassifico esse livro, porque livraço nacional e eu recomendo pra todo mundo, assim como Tudo é Rio. A próxima leitura também foi uma leitura conjunta lá do Clubinho e a gente leu Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. Eu nunca tinha lido nada do Rafael Montes, mas a minha mãe, que é fã de thriller, leu O Jantar Secreto e eu lembro dela comentando algumas coisas sobre O Jantar Secreto, então eu já sabia meio que o que esperar do Rafael Montes, assim. Eu sabia que não seria uma leitura fácil, que teriam questões difíceis de engolir, de interpretar, de sentir. Esse livro vai começar contando a história de uma família, mãe, pai, um filho mais criança, ali 12, 14 anos, e uma menina de 4 anos, a Vitória Bravo. E bem ali no começo do livro, não é um spoiler, tá, galera? Bem ali no primeiro capítulo, acontece o assassinato dessa família. E a única sobrevivente é a Vitória Bravo, de 4 anos. Então o cara entra na casa da família, mata a mãe, mata o pai, mata o irmão dela e picha a cara deles com tinta spray preta. Ele deixa a Vitória viva, mas ao mesmo tempo ela perde as 2 pernas. A gente vai acompanhar a história quando ela já cresceu, ela já tá uma jovem adulta, e a gente vai ver como esse assassinato repercutiu na vida dela, né? Além dela ter perdido os membros inferiores, ela também tem muitos traumas, difícil de confiar nas pessoas, então ela faz terapia, toma remédios, enfim. Ela tenta viver uma vida normal, mas é muito difícil, até que em algum momento ali acontece meio que um retorno dessa história para a vida dela e ela precisa lidar com isso. É um thriller psicológico, então eu acho que o Rafael construiu muito bem as pistas, assim. Tem uma hora que você tá desconfiando de todo mundo, até que a Vitória começa a se relacionar com o cara. Você acha que o cara é o assassino da família, você acha que o dono da padaria é o assassino da família, você acha que o cara que tá vendendo o coco na praia é o assassino da família. Todo mundo parece o assassino. E ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, a gente vai vendo um retorno ao passado. Eu não vou dizer de que forma, porque pode ser de spoiler, mas ao longo do livro a gente vai vendo o que aconteceu no passado, antes do assassinato, quem eram as pessoas ali, em volta da família e tal, o que aconteceu ali antes. Enfim, é um livro pesado, tá? Vejam os gatilhos. Tem um site específico para você ver os gatilhos de cada livro. Eu vou deixar o site aqui na descrição. E o Rafael Montes, ele é um dos escritores mais incríveis do Brasil, com certeza. Mas assim, não é fácil
ler os livros dele. Tem muitas questões sensíveis, podemos dizer, nesses livros, gatilhos emocionais mesmo, então tomem cuidado quando forem ler. Eu acabei dando 4 estrelas para esse livro, porque em determinados momentos eu não entendi muito o que aconteceu, e o final foi muito corrido. Eu praticamente não respirei, porque aconteceu tudo de uma vez em tipo 10 páginas, sabe? Nossa, a criança de cima tá pulando muito. Então achei o final muito corrido, muitas coisas aconteceram, muitas informações. Em determinado momento eu fiquei meio perdida, falando, ué, mas não tinha acontecido isso? Por que aconteceu isso e isso? Se isso aqui tava acontecendo. Deu uma confusãozinha ali na minha cabeça, o que me dispersou um pouco da história, porque eu fiquei voltando, tentando entender o que tava acontecendo. Eu não curto muito isso, eu gosto realmente que seja um livro fluido, né, que eu não precise ficar voltando pra ver o que eu perdi na história. Então eu acabei dando 4 estrelas por esse motivo. O próximo livro também é um livro nacional e eu tô muito apegada nos livros nacionais esse ano. Realmente nunca aconteceu na minha vida e eu tô muito feliz com isso, porque tô tendo experiências muito legais com livros nacionais e isso é maravilhoso. E esse livro é especial não só por ser nacional, mas também por ser de mãe e filha. Estou falando de Gira, o livro da Letícia e da Daniela. Daniela é mãe da Letícia, Letícia é minha amiga. Já trabalhamos juntas em alguns projetos. Esse livro fala muito sobre sentimentos, sobre coisas que nos tornam nós mesmos, assim. Então, fala muito de como a gente se sente, sobre idade, sobre feminino, sobre esperança, sobre vacina, sobre o isolamento, sobre amor. Então é um livro realmente de vivências, com vários textos reflexivos muito importantes, então fica aqui a minha recomendação também. E é claro que eu dei 5 estrelas e favoritei, porque são assuntos que mexem muito comigo. Eu amo falar, ler, ouvir, conversar sobre isso, sobre experiências da vida. Então não tinha como não favoritar esse livro. Vou deixar o link aqui, você não encontra ele na Amazon, tá? Tem que pedir especificamente pra Letícia, eu vou deixar aqui na descrição tudo bonitinho pra vocês conseguirem esse livro também. O próximo livro foi um livro que me destruiu e eu aplaudi. Foi um livro que me fez chorar muito e refletir muito. Nossa, doeu meu coração essa leitura de diversas formas. Também é uma leitura nacional. Basicamente, esse vídeo é de leituras nacionais. Gente, esse livro, meu Deus do céu, eu recomendo para todo mundo essa leitura. Porque foi uma leitura que realmente acabou comigo, mas também me construiu de diversas formas, enfim. Estou falando de O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. É um livro doloroso, mas com uma força gigantesca. Esse livro merece ser aplaudido e reverberado pelo mundo todo. Devia estar nas escolas, devia estar em todo lugar, esse livro, porque ele é muito importante. A gente vai acompanhar a história do Pedro, que perdeu o pai. A gente sabe isso no começo. E ele vai começar a resgatar algumas histórias de quando ele era pequeno, de quando o pai estava vivo, quando o pai ainda não tinha o Pedro, né? A história do pai dele. Então a gente vai vendo essa história sendo contada pelo Pedro, muitas vezes em segunda pessoa, falando você fez isso, você fez aquilo. Mas também tem uma mistura ali de primeira pessoa, de terceira pessoa. É um livro que você sabe que vai te impactar logo nas primeiras páginas. Ele não para de te impactar. Essa é a questão. Vai falar muito sobre racismo, vai falar muito sobre sistema educacional falido, né? Porque como a vida dos professores é difícil, afinal o pai de Pedro era um professor. Então a gente vai ver essa luta também. A gente vai ver também relatos familiares, relatos de relacionamentos amorosos e como o racismo permeia muitas áreas da vida, sabe? Enfim, o final desse livro me destruiu, eu chorei muito. Eu já sabia o que estava por vir, né? Afinal, no começo a gente sabe que ele vai morrer. Eu não tinha lido a sinopse do livro, então eu não sabia como. E eu acho que isso foi destruidor pra mim, de ver tanta similaridade com o mundo atual, sabe? Enfim, é um livro que vale muito a pena ler. Não é fácil, não digere de uma forma tranquila. Foi um livro e ainda é um livro que me deixa pensando muito, porque ele é carregado de muita emoção, muitos ensinamentos, muita coisa importante. Então, é isso, fica a dica. Eu favoritei, dei 5 estrelas e indico pra todo mundo esse livro também. Ah, inclusive ele foi vencedor do Prêmio Jabuti de literatura, viu? Perfeito.
perfeito, leitura obrigatória, porque ele é maravilhoso. A próxima leitura foi Antes que o Café Esfrie, que é um lançamento desse ano, que eu tava muito empolgada pra ler. Eu tinha, se eu não me engano, o livro em inglês no meu Kindle também, mas lançou faz pouco tempo e aí eu também já peguei. O livro em português estava baratinho também esses últimos dias aí, o e-book, então resolvi que leria, porque é um livro que muita gente na gringa fala bem, se sente impactada. Eu falei, tá, por que não, né? Quero ler também. E basicamente esse livro todo vai se concentrar em um pequeno café em Tóquio, que existe há mais de 100 anos, um café bem antigo. E nesse café, seguindo algumas regrinhas, você consegue fazer uma viagem no tempo. Então a gente vai ver algumas viagens no tempo, alguns personagens, tanto pessoas que são donos do café, que trabalham ali, pessoas de fora, clientela, enfim. A gente vai ver uma rede de pessoas que se conectam de alguma forma, voltando no tempo ou indo para o futuro, sei lá, fazendo uma viagem no tempo, tentando resolver coisas de suas respectivas vidas. É um livro que me fez refletir muito sobre isso, assim, porque quando essas pessoas voltavam no tempo, por exemplo, elas não conseguiriam alterar o momento presente, né, para não ter um efeito borboleta ali. Elas conseguiam voltar para o mesmo período e elas só conseguiam voltar para dentro do café. Então, elas não conseguiam voltar no tempo em um outro lugar diferente. Elas só conseguiam voltar no tempo para dentro do café. Então, se elas quisessem conversar com alguém, que essa pessoa estivesse dentro do café também. Se a outra pessoa nunca foi até o café, então não tinha como você entrar em contato com ela. Enfim, tem algumas regrinhas assim que você não entende no começo, mas que você entende depois, que são fundamentais pro centro da narrativa, sabe? Pra moral da história do livro. E foi um livro que me fez refletir muito sobre erros, acertos, comunicação, sobre falar o que a gente sente, falar o que tá no nosso coração, sobre momentos perdidos, momentos que retornam. Tem muitas coisas importantes, muitas histórias diferentes, tipo, tanto românticas, amizade, de família. Tem muitas histórias permeando aí, né, essa galera que vai viajar no tempo. Então, é um livro com muitas coisas reflexivas também. Eu achei em determinados períodos ele um pouco parado, assim, demora pra engatar em algumas coisas, demora pra ter umas reflexões, mas no geral eu gostei do livro, eu dei 4 estrelas pra ele. E eu achei um livro bem peculiar, diferente do que eu estou acostumada a ler, e teve algumas reflexões muito importantes, então acabei dando 4 estrelas para ele. O livro seguinte que eu li foi A Maldição do Mar, que é uma fantasia única, que eu ganhei no ano passado num amigo secreto, eu resolvi ler. Porque, né? Uma fantasia única, não é tão grosso também. Achei que eu precisava de alguma coisa um pouco fora da realidade. Então comecei a ler esse livro. 200 anos antes, na cidade de Sparrow, 3 irmãs foram acusadas de bruxaria e mortas afogadas no mar. E elas foram acusadas de bruxaria porque falavam-se que elas faziam poções e etc. para conquistar os homens da cidade, enfim. E aí foram acusadas de bruxaria, foram afogadas, e desde aquela época, em todo solstício de verão, as irmãs voltam no corpo de alguma garota para a cidade de Sparrow e mata alguns garotos da cidade ou que estão na cidade. A gente vai acompanhar essa história pela perspectiva da Penny, que é uma garota, uma adolescente, que mora numa ilha um pouquinho mais afastada da cidade, junto com a mãe dela. O pai dela foi levado pelo oceano e a gente vai acompanhar isso tudo sobre a perspectiva dela até que chega um forasteiro na cidade à procura de emprego e ela acaba dando emprego na ilha ali para consertar algumas coisas para esse cara, a fim também de salvar ele desses rumores e dessa maldição da cidade ali também. Ele é um livro meio obscuro assim, sabe? Parece que a cidade de Sparrow tá sempre sobre uma neblina meio mística. Eu acho que essa é a intenção do livro. Eu gostei que logo no começo a gente é inserido para a história de uma forma muito tranquila, não é um monte de conteúdo, um monte de coisa jogada, sabe? Toda uma construção de mundo jogada para você, um monte de personagem. Não, é construído de uma forma bem linear, sabe? Sem te amontoar com várias histórias e tradições e nomes, etc. Que eu achei bem legal, afinal é um livro curto e a escritora precisa ser prática, né? Nessa inserção da mitologia, enfim, da cidade. No geral, não foi um livro que me impactou muito. Muitas coisas previsíveis. Eu tava curtindo essa inserção do mundo e tal. Eu acho que eu esperava alguma coisa diferente do que aconteceu. Então talvez essa expectativa tenha minado um pouco a minha experiência de leitura. Mas no geral foi um livro bom,
com uma construção legal de mundo. Eu não curti muito os plot twists do livro. Eu achei bem fracos os diálogos. Nossa, me deu muita preguiça esses diálogos aqui. Então eu acabei dando 3 estrelas pra ele. Mas assim, se você tá buscando algum livro realmente pra mudar os ares, uma fantasia rapidinha ali, sem ser 300 livros de 900 páginas, vulgo Sarah J. Maas, tem essa opção que eu achei interessante, mas acabei dando 3 estrelas para esse livro aqui. A próxima leitura foi uma leitura que muita gente está falando sobre, tá bem hypado esse livro, tem muita gente lendo, muita gente comentando. Foi Leitura de Verão, da Emily Henry. E eu devo dizer que eu quero ler mais coisas da Emily Henry, porque eu gostei muito da escrita dela, é muito fluido, eu li esse livro muito rápido. E nele a gente vai acompanhar a January, que é uma escritora de romance, aqueles romances melosos, com finais felizes, etc. E acaba que ela perde o pai dela, e no velório dele ela descobre que ele tinha uma outra mulher. E isso simplesmente destrói tudo que a January acreditava. Inclusive, ele deixou a casa que ele tinha na beira de um lago. Sim, na beira de um lago, não é nem numa praia, conforme a capa condiz, mas enfim. Já falaremos sobre isso. E ele deixa essa casa pra January e ela se vê nesse meio de luto, com dificuldade para escrever, com um bloqueio criativo muito grande, com essa briga interna mesmo de o que ela acredita, de o que ela precisa escrever. E ela precisa escrever um livro porque a editora dela já tá pressionando essa escrita. Então ela acaba indo para essa casa que o pai dela deixou, vendo ali muita coisa da história do pai dela que ela não sabia que existia e se questionando muito sobre muitas coisas e tentando escrever. Até que ela descobre que o seu vizinho nessa cidadezinha é ninguém mais, ninguém menos que o seu rival da época de faculdade, Augustus Everett, que também é escritor, mas que escreve livro totalmente diferente do tema dela. Até que eles se encontram na cidadezinha e eles não têm muito ali como fugir um do outro. Tem alguns diálogos muito incríveis, sério, fala muito sobre o papel feminino na literatura, como as pessoas duvidam da escrita feminina. Fala bastante sobre isso. A gente vê essa briga entre eles dois, né? Tipo um enemies to lovers. E o Augustus também tá passando ali por um momento de bloqueio criativo, até que eles decidem meio que trocar de lugar e cada um escrever sobre o gênero do outro. Então, a January vai escrever sobre algo mais sem um final feliz, assim, e o Augustus precisa desenvolver uma história com um final feliz e eles têm que compartilhar algumas experiências, enfim. É um livro muito divertido, com muitas coisas legais, importantes, dei altas risadas, mas também me emocionei em algumas partes. Esse livro não tem muito de verão, na verdade, eu acho que só chove nessa cidade que eles estão. Mas no geral foi um livro que me deixou feliz, porque eu vi questões reais nos personagens, sabe? Eu acho que a January lidou muito bem com algumas questões, essa questão do luto, de lidar com histórias que ela não conhecia, com coisas que ela não conhecia. E eu gostei muito dessa parte do livro, mas o que eu não curti foi o final. Isso eu não curti muito, mas também era algo previsível. Eu acho que foi por isso que eu não curti muito, porque era previsível. E acabei dando 4 estrelas, mas eu quero ler todos os livros dessa mulher agora. Book Lovers, assim, eu não vejo a hora de bater na porta do Brasil. Entendeu? Vou comprar na pré-estreia com certeza, porque eu gostei bastante da escrita da Emily Henry e desse humor, mas um humor inteligente, sabe? Eu gosto muito disso, então eu curti bastante essa leitura também. Dei 4 estrelas, mas foi uma leitura que eu recomendo, que eu gostei bastante. E fica aqui a indicação pra vocês. A próxima leitura foi de um livro que não sai dos mais vendidos da Amazon. E ele divide opiniões, confesso. Estou falando de A Garota do Lago, do Charlie Donlia. Essa é a primeira vez que eu leio alguma coisa do Charlie Donlia. E foi também um livro do Clubinho. E, gente, na discussão do livro, eu falei tanto sobre esse livro, mas tanto, tinha tanta coisa pra falar sobre ele, porque assim, eu fiquei com raiva. Nesse livro, pra quem não sabe, a gente vai acompanhar uma jornalista tentando entender o caso de um assassinato na cidade de Summit Lake. E esse assassinato foi de Becca, uma filha de um advogado muito poderoso. E a gente vai ver que meio que parece que não tem solução, que não encontra uma pessoa que matou, que tem alguém tentando esconder a investigação e etc. Então a gente vai ver essa jornalista que tá passando por um momento difícil e ela vai investigar esse caso da Becca. Aqui temos novamente o que eu sempre falo, eu não gosto de pessoas que não são investigadoras, investigando casos e descobrindo mais coisas que os investigadores. Não curto, não funciona pra mim, desculpa.
Eu não quero dar muitos spoilers sobre esse livro, mas eu vou falar por cima o que eu achei, tá? Algumas palavras-chave. Eu achei machista, eu achei previsível, alguns momentos desnecessários, e assim, chegou no final e eu falei, tá, é isso? Então tá bom. O que me surpreendeu? É uma edição boa, as folhas são grossas. Para uma edição de 9, 10 reais, aí, a média que a gente vê de preço, se for mais que isso, corra, não compre. Eu achei uma edição boa, a capa não tem nada a ver, nada a ver. O nome, então... Gente, a menina nem foi morta no lago, sabe? O lago não tem nada a ver com a história. Não curti. Mas o que me pegou mesmo foi a escrita no geral, assim, meio condescendente com algumas coisas que eu não curti. Tá? Mas foi bem fluido, eu li em 2 dias esse livro, eu li muito rápido. Ele parece ser gigantesco, mas as folhas são grossas, então você lê muito rápido mesmo, afinal é um thriller, né? Você quer saber o que aconteceu. Essas partes em azul são todas as vezes que eu desconfiei de alguma coisa, ou que era alguma coisa importante para investigação, tipo um acontecimento, então marquei também. Mas no geral, assim, eu achei bem machista, eu achei que muitas coisas ficaram sem explicação e só estavam lá mesmo para a história ser mais emocionante, entre aspas. Não curti um romance que tem aqui, não achei legal. Enfim, não me conectei muito com os personagens, achei um pouco vago. Acabei dando 3 estrelas porque é um livro que me prendeu, querendo ou não, mas eu abaixaria a nota, pensando agora, assim. Eu abaixaria para umas 2 estrelas, por aí. 1 estrela. Quem sabe? Enfim, esse foi o vídeo / filme de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, o que você achou. Comenta aqui pra eu saber, pra gente conversar sobre. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Todos os links estão na descrição. Enfim, em breve teremos um vídeo aqui falando mais sobre as leituras, agora desse primeiro semestre. Então se inscreve no canal pra não perder. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!